Olá, está no ar o programa Sustentarem, o programa sobre sustentabilidade do Brasil. Nós daqui e vocês daí, mas todo mundo junto, vamos inspirar nossas mentes, nossos desejos, nossos pensamentos e principalmente as nossas ações para vivermos desde já um mundo muito mais sustentável, muito mais limpo, muito mais agradável. Esse programa faz parte de uma plataforma incrível, inovadora, que foi idealizada por pessoas muito especiais, chamada BioHub Connect. O BioHub Connect, a gente vai colocar uma foto para vocês, da nossa logo, é um hub tecnológico desenvolvido a partir de uma demanda que existia e que existe ainda entre empresários, indústria, fornecedores, academia, universidades, institutos, e que está reprimida há anos. Então, elaborado por especialistas de várias áreas, que englobam todos esses setores que eu comentei, vamos nos conectar através desse universo e poder compartilhar assuntos extremamente importantes para o Brasil, dentre eles a sustentabilidade e a bioeconomia. Nas cores do nosso logo, existem 3 cores principais, que vocês vão ver agora nessa imagem, né, dessa árvore. Existe, então, obviamente, os três universos, os 3 ecossistemas que a gente vai trabalhar. O universo verde, né, que você já deve imaginar, plantas, terra, micro-organismos, bactérias, fungos, líquens, elementos da fauna e da flora brasileira tão rica. Da mesma maneira como o ecossistema azul, a biodiversidade azul, os oceanos, do oceano, dos rios, lagos, mares, lagoas, também tão rica dentro do nosso país. E uma biodiversidade marrom, que é essa, que é a mais inovadora, né, nessa imagem, é aquela que a gente pode recuperar, regenerar, reutilizar, que vai gerar a famosa economia circular. Para compartilhar todo esse universo que eu estou conversando com vocês e essa ideia tão maravilhosa e esse programa tão necessário que a gente, então, está idealizando, eu convido aqui, está ao meu lado, mas não estou ao meu lado porque ela está bem longe, eu estou em São Paulo e ela está lá no Recife, em Pernambuco, é a minha amiga, companheira dessa jornada maravilhosa, que é a doutora Cláudia Sampaio de Andrade Lima, que vai conversar com vocês um pouquinho sobre isso também. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Beth. Olá, querida. Olá a todos. É com muito prazer que eu e a Beth, né, resolvemos aceitar esse desafio que nos foi imposto, né, Beth? E eu acho que a gente vai conseguir inspirar as pessoas, né, nessa viagem maravilhosa que é a viagem que nos leva à sustentabilidade. Porque sustentabilidade é tudo, sustentabilidade é bem-estar, é saúde, é cuidado com as pessoas, é cuidado com a natureza, é o bom conviver com as pessoas, né? Então, como a sustentabilidade é isso, eu vou pedir à produção novamente, né, para colocar a nossa foto da logo do BioHub Connect, né, e mostrar que a maior intenção do BioHub Connect é unir todos esses ecossistemas com um toque de ciência e tecnologia. Então, para conviver bem com os ecossistemas terrestres, aquáticos e de regeneração, de aproveitamento de resíduos, é importante que a gente tenha a ciência e a tecnologia do nosso lado, né? E nós temos no Brasil uma biodiversidade muito rica. Todo mundo sabe, é cantado em versos e prosas, que o Brasil possui a maior biodiversidade do planeta. Nós representamos, com os 6 biomas que nós temos aqui no Brasil, 20% de toda a biodiversidade do mundo. E nós temos uma diversidade genética de mais de 100 mil espécies animais e mais de 40 mil espécies vegetais, distribuídos em biomas diferenciados, não é? A Mata Atlântica, o bioma amazônico,
que é um bioma que todos no mundo inteiro conhecem por ser o pulmão do planeta. Não é? Nós temos os Pampas, lá no Rio Grande do Sul, o Cerrado e o Pantanal, na região centro-oeste, a Mata Atlântica, que abraça todo o litoral do Brasil, e temos a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, por condições que são muitas vezes inóspitas, né? É um bioma que as pessoas acreditam que só existem cactos, que só existe miséria, pobreza, mas é um bioma que é riquíssimo, riquíssimo em número de espécies e é um exemplo mundial de resiliência, e a gente vai poder ver. Então, hoje, eu vou convidar a todos para fazer uma viagem maravilhosa ao longo do estado de Pernambuco, que o estado é pequenininho, né, ao longo do país, mas ele tem 2 biomas, né, o estado de Pernambuco. Então, eu convido a todos para fazer uma viagem do sertão, passando pela Zona da Mata, entrando no litoral de Pernambuco e chegando ao paraíso de Fernando de Noronha, falando só sobre sustentabilidade. E para falar de sustentabilidade em Pernambuco, nós temos hoje um convidado muito especial. Ele é apenas o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado de Pernambuco, o José Antônio Bertotti Júnior. Meu querido Bertotti, muito boa noite, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Olá, secretário. Quero agradecer e cumprimentar a você, Cláudia, minha amiga, né, professora, doutora da nossa Universidade Federal de Pernambuco, né, idealizadora do BioHub Connect, né, e dizer da satisfação de estar participando desse programa Sustentário. Cumprimentar também a Elizabeth Auríquio, que eu vou chamar de Beth aqui, e dizer que para nós é uma satisfação, né, poder participar dessa viagem, participar desse programa e contar também para vocês um pouco de como é que o governo de Pernambuco, né, tem cuidado desses biomas tão ricos, né, pensando no desenvolvimento sustentável do nosso estado, protegendo a biodiversidade, cuidando da nossa população e desenvolvendo, né, com essa lógica da sustentabilidade o nosso estado. Maravilha. Muito bom. Beth? Bem-vindo, José Bertotti. Eu vou brevemente aqui descrever, depois de algumas pesquisas que nós fizemos, o José Antônio Bertotti Júnior tem um currículo bem bacana. Ele é graduado em Química Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez uma pós-graduação lato sensu em Gestão de Políticas Públicas pela Faculdade de Boa Viagem, em 2008. Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2014. Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Recife, de 2008 a 2012. Secretário Executivo de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, em 2014. Membro dos Conselhos de Administração do Parque Tecnológico Porto Digital e Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Além de ter sido presidente do Conselho Superior da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa de Pernambuco, integrante do Conselho Universitário da Universidade de Pernambuco. Coordenou a representação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Nordeste, 2015-2016. Exerceu função de coordenador do curso de Engenharia de Produção no Centro Universitário de Guararapes, na Escola de Engenharia em Jaboatão dos Guararapes. E, atualmente, como a Cláudia comentou, ele é secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Uau! Que incrível, que bacana poder ter uma pessoa assim, né, com essa experiência toda e que vai contribuir tanto para a sustentabilidade desse país. Mas eu acho que a Cláudia tem uma pergunta para te fazer. Pois é, na verdade, quando eu conversando com a Beth, ela lendo, né, o seu currículo, eu digo, olha, eu conheço o Bertotti já faz algum tempo, né, mas eu queria, Bertotti, que você falasse um pouquinho dessa sua história, porque você veio lá do Rio Grande do Sul, né, e você adotou Pernambuco, a gente sabe que ele mora no seu coração, né, e eu queria que você contasse um pouquinho essa história sua, pessoal, antes da gente começar a falar, porque sustentabilidade é também cuidar das pessoas. O que fez você vir aqui para Pernambuco? Conta um pouquinho da sua história. Vou contar, né, inclusive inspirado aqui no que Beth falou, né, passa um filme na cabeça da gente, aí você vem e faz uma outra pergunta que vai um pouco mais longe ainda, né,
porque eu nasci lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Né? Estudei em Porto Alegre, passei um tempo em São Paulo, na diretoria da União Nacional dos Estudantes, fiz movimento estudantil e conheci muitos colegas de Pernambuco. Mas eu tinha uma paixão, Cláudia, lá no meu estado, que muita gente pensa que você só tem carnaval no Rio de Janeiro ou no Nordeste, que a minha mãe desde pequenininho me levava, né? Mas lá no Rio Grande do Sul, o carnaval realmente não é exatamente como o carnaval que eu conheço hoje. E eu queria agregar nessa viagem, né? Porque eu trago comigo no coração aqui, hoje eu digo que eu sou um pernambucano de coração e carnavalesco, porque eu também tenho duas filhas pernambucanas, uma com 22 anos, a Júlia, outra com 16 anos, a Carolina, mas eu vim para cá pela primeira vez para brincar o carnaval, para matar a curiosidade. Eu morava em São Paulo e eu tinha amigos, né, que moravam em Recife e faziam parte da diretoria da Uni comigo, lá pelos idos de 1992. A gente fez parte daquela geração carapitada, né, que lutou, né, contra a corrupção, né, por um Brasil mais desenvolvido, e aí teve aquele movimento do Fora Collor. E eu tinha amigos que moravam em Pernambuco, né, um que era o Fernando Guzmão, que era presidente do DCE da Universidade Federal, e um outro que era baiano, ainda é baiano, né, que é o Orlando Silva, hoje é até deputado federal. E quando eu disse que queria conhecer um carnaval, aí a briga era se o melhor carnaval era da Bahia ou era de Recife, né, ou de Olinda, no caso. Mas como eu era assim, mais próximo de Fernando, eu disse, não, eu vou para Recife. Mas eu quero também aqui confessar para vocês que o Orlando também veio para Recife naquele carnaval. E naquele carnaval eu me apaixonei pela terra, né, e acabei conhecendo a pessoa que é a mãe das minhas filhas. Né, e naquele mesmo ano, não foi no carnaval, evidentemente, mas naquele mesmo ano eu casei. Voltei para São Paulo para terminar o que eu estava fazendo, e depois, ao invés de voltar para o Rio Grande do Sul, eu vim dar continuidade ao trabalho em Recife, né? Nesse meio tempo, eu quero dizer que entre 93 e 97 eu ainda vinha todo ano brincar carnaval. Só que depois de 97 eu vim morar em Pernambuco e estou aqui até hoje. Aí a Elizabeth contou um pouco, né? E acho, inclusive, né, aqui destacando essa questão da cultura, né, o carnaval é uma manifestação cultural muito forte, assim como várias outras manifestações que eu vejo aqui no Nordeste brasileiro, né? O São João também é uma manifestação cultural muito forte. Né? Eu acho que ele também tem uma relação muito forte com a natureza, né? Com as nossas praias, com a nossa caatinga, né? Com a nossa Mata Atlântica, e acho que isso me faz também ser, como eu disse, um pernambucano de coração, mas também um cidadão do mundo, né? Depois de passar por tantos lugares, me radiquei aqui em Pernambuco. Nossa. Muito legal, né, Beth? Quem bebe dessa água não deixa nunca mais, viu? Eu sou suspeito para falar também. A caatinga é algo que mexe muito com as pessoas, né? O carnaval, tudo, a alimentação e essa alegria toda, né, que tem no estado. Mas a caatinga é algo que toca fundo no coração da gente, é impressionante. Quem conhece a história e quem vê fotos e vídeos fica completamente apaixonada, ainda mais sabendo o que ela tem de riqueza, né? E dia 28 agora foi o dia, né, da Caatinga. Dia Nacional da Caatinga, Beth. Dia Nacional da Caatinga. E foi algo que apaixonou demais, e temos uma sequência de fotos muito, muito bacana do Samuel Moraes, que mostra quando a Caatinga está dormindo e quando ela acorda, que é uma coisa fenomenal. Se a gente pudesse colocar aqui, eu fiquei encantada quando a Cláudia nos enviou, e a gente queria fazer essa homenagem para esse bioma único no mundo, que são essas fotos, é uma sequência e essas de fotos. Imagens, viu, Beth, que vocês mostraram aí, duas unidades de conservação muito importantes aqui de Pernambuco. Uma delas é a Mata da Pimenteira, que fica lá no município de Serra Talhada, são 800 hectares de mata muito bem conservada de caatinga, que é isso que Cláudia falou. É importante que as pessoas conheçam a caatinga, porque realmente ela vive num ambiente semiárido, né? O Nordeste é caracterizado por isso, que é o clima, mas a vegetação ela é muito rica,
muito rica. E a outra imagem, logo a primeira mais verdinha que apareceu, é a Serra do Giz, que é uma das mais novas unidades de conservação criadas aqui no estado, né? Essa aí é a Mata da Pimenteira, né? Que é essa formação rochosa chamada de Serra Talhada, mas as fotos anteriores, essa aí, por exemplo, e a anterior, é a Serra do Giz que fica essa. Eu tô aqui de onde foi tirada essa foto, você tem uma visão panorâmica da Serra do Giz, mas essa pedra que você está vendo aqui, ela tem pinturas rupestres de 4.000 anos e fica em Afogados da Engazeira e Carnaíba, 2 municípios. Exatamente, veja aí as pinturas rupestres, né? E essa unidade de conservação ela foi criada em 2019, mais precisamente no dia 5 de junho, o governador Paulo Câmara e a vice-governadora Luciana Santos decretaram essas áreas como unidades de conservação. E essa visão da nossa caatinga, né, ela nos permite compreender também por que é que, desde antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses, os nossos índios, e está ali a prova, né, dessas pinturas rupestres, já viviam e povoavam essas terras, trabalhando, cultivando, fazendo coleta, né? E depois, durante esses 500 anos também, a Caatinga hoje, ela é um centro de produção muito importante. Mas, evidentemente, que a gente procura olhar esse desenvolvimento do ponto de vista da sustentabilidade. O primeiro município que eu conheci da Caatinga, que é no sertão pernambucano, foi Petrolina. E, Cláudia, sabe o que me chamou a atenção quando eu cheguei em Petrolina? Eu viajei, eu fui de ônibus, você passa 12 horas viajando, porque Pernambuco, ele é estreitinho, mas é comprido. É verdade. E quando você vê aquela vegetação, né, você vai interiorizando. Mas quando você chega em Petrolina, que foi a cidade que eu conheci, você se confunde, você acha que não é Pernambuco, né? Porque é uma cidade muito desenvolvida, inclusive com base na agricultura e na irrigação, porque fica na beira do nosso querido Rio São Francisco, né? E ali você tem, né, uma cidade super desenvolvida, super organizada, com um aeroporto internacional, com exportação de frutas para a Europa. Mas isso foram há 12 anos atrás que eu conheci a cidade de Petrolina. E anteriormente, 12 anos não, foi em 1990 foi em 1998, então já tem 22 anos. 24 anos. 22 anos. Mas em 2019, a primeira viagem que eu fiz para o interior, com o Djalma Paz, que é o presidente da agência pernambucana aqui de meio ambiente, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Nós temos aqui um trabalho na agência ambiental que é de recuperação de animais que são vítimas de tráfico e que são maltratados. E a gente faz um trabalho de recuperação e retorno desses animais para a natureza, inclusive em parceria com a Univasf, que é a Universidade do Vale do São Francisco, e via CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais, que funciona aqui próximo ao Parque Dois Irmãos, em Recife. Então, o que acontece? A gente retornou 252 papagaios de Caatinga. Nós retornamos pássaros que são belíssimos, que são, por exemplo, o pintor verdadeiro. E eu e Djalma fomos com a equipe do CETAS, também com a equipe da Universidade Federal, liberar em Santa Maria da Boa Vista, né, esses pássaros, né, na Caatinga, no seu habitat natural. Então, veja que trabalho interessante que a gente desenvolve. E isso também me tocou muito profundamente. Essa também tem sido uma das, digamos assim, uma das coisas que tem marcado a minha presença aqui como secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Nossa, olha, Bertotti, eu venho acompanhando, obviamente, né, o seu período como secretário de Meio Ambiente, os desafios imensos, né, que você já enfrentou, e eu vou falar mais um pouco adiante, quando a gente sair do sertão e for mais para frente, né, mas essa história dos animais na Caatinga, né, da riqueza que é o ambiente da Caatinga, né, é uma coisa espetacular, né? Nós temos a Caatinga, veja, já foi falado, a Beth falou muito bem, é o único bioma no mundo, é um lugar que, pelas condições áridas, né, onde as plantas precisam se defender e os animais precisam se defender, né, existe uma abundância de plantas como medicamento, né, que são utilizadas como hospital natural pela população local, né,
essa ideia de convivência com o semiárido, que é uma escola de resiliência, na verdade, que nós aprendemos, nós que vivemos na capital, né, quando estamos em contato com as pessoas lá na região da Caatinga, a gente tem verdadeiras aulas de como sobreviver, como viver bem, e as pessoas são felizes, né? Recebem você com faltou a palavra. Uma energia, eu acho que incomparável, né? Mas eles são anfitriões espetaculares, espetaculares. Eu acho que o Bertotti, muito provavelmente, deve ter algumas histórias dessa para contar, né? Mas eu gostaria de saber, além das unidades de conservação, dessa soltura de animais, que é uma coisa linda, né? Eu acho que só consegue viver, a gente não consegue explicar a região da Caatinga, a gente só consegue viver. A emoção de olhar a aridez do solo e um lugar, um leito, que você não enxerga nada, você diz, ali está absolutamente tudo morto, né? E de 2 semanas depois da chuva, você vê rios, você vê o verde brotando, né? Com 3 semanas já tem flores. Então, é um colorido, é uma experiência de vida que não dá para explicar, só dá para sentir. Eu queria pedir licença para mostrar que um vídeo, tá certo? Para que a gente mostre para as pessoas, para que elas possam sentir um pouquinho dessa nossa emoção, Bertotti. Né? Legal, importantíssimo. Mateus, pediu para avisar. Quando tu fala, às vezes tu tá indo para frente. Aí dá uma cortada. Os meninos mostraram um projeto antes, mas esse projeto que eles mostraram é um projeto que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, para a gente estabelecer uma cadeia produtiva de fitoterápicos aqui no Brasil. E a gente vai lançar, né, o primeiro banco de dados para que se reconheçam, porque dentro dos bancos de dados nacionais, internacionais de plantas, né, não existem plantas da Caatinga. Então, a gente está contribuindo como Universidade Federal de Pernambuco para isso. A intenção, né, esse é o primeiro programa, então existem essas situações, né? Eu peço desculpas, valeu, tá? O Polo Joá é um projeto lindo, tá certo? Onde estão reunidos agora o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba e o estado da Bahia, que convivem nessa região de Caatinga, para que a gente possa lançar, né? E unindo produtores rurais, universidades, institutos, Embrapa, né, um projeto multissetorial, né, e, além disso, as indústrias farmacêuticas e cosméticas dos estados de Pernambuco, Paraíba e Bahia, inicialmente, porque irão entrar em breve Piauí e Sergipe, um pouco das Alagoas, porque também serão beneficiadas, né, com produtos a partir do manejo sustentável e racional da nossa caatinga. Isso, eu queria exatamente fazer essa pergunta para a Cláudia. O projeto, ele visa você
delimitar não, você mapear, né, o bioma e todas as plantas e os bioativos que existem exatamente nesse bioma da Caatinga. É um projeto lindo e importantíssimo, né, para todas as indústrias, farmacêutica, cosmética, nutracêutica. Com certeza. Secretário, mas voltando à minha pergunta anterior, e depois desse segundo vídeo mostrando o poder da resiliência da Caatinga, eu gostaria, por favor, que o senhor apresentasse aqui para os nossos telespectadores algumas das suas vivências, o que está sendo, o que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade está desenvolvendo lá na região da Caatinga, essa região que ainda é um tanto, não é tão privilegiada quanto a capital pela concentração de empresas, né, e outros institutos e universidades, né, dentro do estado de Pernambuco. Então, por favor. A primeira questão é que a gente tem uma distribuição desigual de águas no estado de Pernambuco. Enquanto na região metropolitana você tem aqui chuvas que podem chegar a 2.400 milímetros anuais, na Caatinga você tem uma região semiárida. No entanto, você tem muitas fontes e você tem rios importantes. A obra da transposição de São Francisco, ela nos garante, inclusive, né, uma maior disponibilidade hídrica. Petrolina, como eu falei, é muito desenvolvido em função de projetos que começaram nos anos 60 e garantem que você tenha produção agrícola, digamos assim, que garante até a exportação. Então, uma das primeiras ações do governo do estado é essa questão da garantia de segurança hídrica. Nós, no estado de Pernambuco, temos a menor disponibilidade hídrica por habitante do país, abaixo da média considerada adequada pela ONU. E a gente, então, está aqui trabalhando agora, nesse momento, por exemplo, um programa de reflorestamento que envolve recursos da ordem de R$1.800.000 para sistemas agroflorestais, ou seja, que possam cuidar de fontes e nascentes de água. Serve para a Mata Atlântica e serve para a Caatinga. Então, nesse processo de um sistema agroflorestal, você pode trabalhar com os agricultores, com os produtores rurais, para que naquele entorno, né, de onde você tem fontes e nascentes que vão depois dar curso para rios mais caudalosos, o cuidado com essas fontes e nascentes. Ao mesmo tempo, fazendo o reflorestamento também, e aí pensando, evidentemente, em manejo sustentável. Também cuidar das nossas unidades de conservação. Nós temos, por exemplo, ali nessa região que eu falei, perto de Petrolina, mas envolvendo ali um conjunto de municípios, uma unidade de conservação sustentável. O que significa isso? Que você pode ter produção, desde que sustentável, mas você tem também o cuidado com o meio ambiente, que é a unidade de conservação Tatu-Bola, são 100.000 hectares. Além dessa que eu falei, que aí é uma área de proteção integral, que é a Serra a Serra do Giz, né, e também a Mata da Pimenteira. Né, Mata da Pimenteira, inclusive, que foi alvo já de estudo, eu sei, da minha colega Cláudia, doutora, né, que tem especialidade em fitoterápicos, né, que eu me lembro, e a gente teve parceria com ela na época, inclusive, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Recife e da Secretaria Estadual, e que tem genes ali que eu sei, né, Cláudia, não vou estar falando aqui nenhuma, digamos assim, nenhuma inconfidência, mas, por exemplo, como é que você tem um umbuzeiro que consegue resistir 5 anos sem chuva e quando chove ele floresce? Alguma coisa de diferente. E não é só um umbuzeiro. É um conjunto digamos assim, de animais, né, de árvores, né, de plantas que conseguem se adaptar. E o ser humano também. Porque a gente também tem muita gente que vive ali e tem muito conhecimento. E aí vocês me disseram, Bertotti, e algumas experiências que você conhece. Teve uma que me tocou. Nós temos um programa chamado Resiliência e Unidades de Agrobiodiversidade, que foram financiados projetos em 12 comunidades de várias cidades do interior, por exemplo, em Carro Quebrado, que fica perto de Triunfo, ali pertinho da Mata da Pimenteira, na Matinha, que fica no município
próximo ao município de Afogados da Engazeira, mas na realidade em Carnaíba. E o que são esses projetos? Eles foram financiados, Cláudia e Beth, com recursos do Fundo Clima. O Brasil, o governo federal, ele administra recursos para o enfrentamento às mudanças climáticas, que inclusive é o plano de fundo das ações de sustentabilidade na Caatinga e do conjunto das ações de meio ambiente. E a gente criou 12 módulos de agrobiodiversidade. Como é que funciona isso? A gente junta uma associação de moradores, de preferência que a presidenta seja mulher. Parece que as coisas funcionam melhor quando as mulheres dirigem, mas eu não estou aqui fazendo missa de corpo presente, não. Isso é uma realidade. Essas associações, elas precisam ter uma certa história de funcionamento, e a gente investe em energia, água, né? Mas funciona também um processo de criação de barragens sucessivas, de acumuladores de água, né? E investe em atividades agrícolas ou agrárias, né, que tenham a ver com a Caatinga. Por exemplo, em Carro Quebrado, lá em Triunfo, o pessoal lá faz a produção de polpa de fruta de árvores da Caatinga. Qual é a lógica? Ora, se eu vou estar trabalhando com umbu, se eu vou estar trabalhando com manga, que são plantas típicas da Caatinga, então você cria uma relação de sustentabilidade, porque é dali que eu tiro o meu sustento. Já lá na comunidade da Matinha, em Carnaíba, o pessoal tem a extração de mel, o cultivo de mel. O secretário, inclusive perguntaram, o internauta acabou de perguntar sobre isso, se você poderia falar alguma coisa sobre produção de mel. Aí, acabou saindo... E aqui eu vou falar algo que é o seguinte, que lá são toneladas de mel que são produzidas, mas é um mel especial. Do mesmo jeito que você pode ter o mel próximo a um pomar de laranjeira, se você tem mel que vem das árvores da Caatinga, você tem um outro tipo de mel. Então, eu quero dizer que é uma delícia, né? E a gente apoia, e aí, em parceria com essa comunidade de agricultores, né, no caso de apicultores, mas eles também são agricultores, não só a extração do mel, mas a gente constrói um módulo, né, de processamento de mel, segundo as normas do CIF e do CIE, que são as normas da ADAGRO, da Agência de Desenvolvimento Agrário, que são as normas sanitárias, e as normas do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque nós não queremos que esse mel seja produzido e vendido na beira da estrada. Não, na realidade, a gente quer que esse mel ele chegue em São Paulo, ele chegue no Rio Grande do Sul, ele chegue em Lisboa, ele possa chegar nos Estados Unidos ou na China, né? Para quê? Mas, para isso, então, você tem que pensar em toda a cadeia produtiva. Né? Aí, Cláudia, depois, ela, com a especialidade do BioRuby Connect, é exatamente você pensar nesse ativo. É um mel diferenciado, você não vai ter esse mel em outro lugar do mundo, só na Caatinga. Então, essa é uma realidade. Agora, teve uma coisa que me tocou, Cláudia e Beth, que eu queria contar para vocês. Dentre as 350 famílias que foram apoiadas nesses 12 projetos, elas vivem também, muitas, com uma renda que a gente melhora quando a gente consegue melhorar essa questão da produção do principal insumo delas, mas muitas vezes elas não têm acesso, por exemplo, a energia para cozer os seus alimentos. E onde é que eles vão buscar energia? Na Caatinga, com madeira. A gente construiu 352 fogões, que são fogões ecológicos. Por quê? Porque esses fogões, eles não usam muita madeira, eles usam gravetos, que é aquele graveto que cai. Mas tem uma outra coisa, né, que aí me chamou a atenção, porque eu sei que lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, no inverno, a gente ainda usa, dentro da minha casa, um fogão a lenha, mas tem um chaminé. Nos fogões da Caatinga não tinha chaminé. E a gente construiu um fogão, inclusive com mão de obra local, né? E as próprias famílias, e mulheres, e homens, mas principalmente as mulheres. Em cada casa foi construído um fogão, que é um fogão ecológico, que utiliza menos lenha, porque uma das pressões da Caatinga exatamente é o desmatamento para a produção de energia, para a geração de carvão, e também para o consumo humano. Mas na casa de uma senhorinha que eu visitei, ela agradeceu demais e ela fez questão de me mostrar que o fogão, a lenha dela, antigo, era dentro de casa. E ela teve problemas de coração e pulmonares porque a vida inteira ela
fazia a comida da família dela no fogão, e a fumaça vinha toda a fumaça vinha, olha isso. Vinha toda no pulmão dela. E ela me mostrou agora como é o fogão. E o fogão é um roteiro muito simples, você coloca um chaminé. Então, vejam o que é inovação tecnológica. Inovação tecnológica é aquilo que acrescenta alguma tecnologia que melhore a sua condição. Pode ser do ponto de vista do que a doutora Cláudia faz, do ponto de vista de identificação de um princípio ativo, de uma planta da caatinga, que depois vai virar um antibiótico. Mas pode ser um fogão agroecológico, como a gente levou para essas pessoas, que melhora a saúde das pessoas, tem relação com a sustentabilidade. E isso ajuda, né? Ajuda as pessoas. E ela foi muito grata com relação a isso, porque isso foi uma coisa que me tocou. Me tocou. Que história bacana. E a gente ainda acrescentou uma outra coisa. A caloria que sai do fogão, daquela chaminé, ela ainda passa por uma cuba, que é um pequeno forno, que ela não tinha. Que ela vai fazer o pão, e eu comi o peixe que eles assaram, que a gente almoçou lá, na época com o Anchieta Patriota, que era o prefeito ali, e ainda é o prefeito de Carnaíba, né? A gente almoçou, eles fizeram um almoço pra gente, todo naquele fogão, mas um fogão ecológico. Então isso me chamou muito a atenção. Além disso, uma outra questão importante que o estado de Pernambuco está investindo na Caatinga é que a gente tem um mapa solar do estado de Pernambuco. Esse mapa solar, ele orienta a atração de empreendimentos na área de energia renovável, Beth. E qual é a lógica? As melhores insolações que você tem no planeta Terra, elas passam um pouco por essa parte do trópico que a gente vive aqui. Perfeito. Pelo tipo de insolação, pelo tipo de aproximação que os raios têm, nós estamos atraindo empreendimentos. Nós estamos atraindo empreendimentos de energia solar, por exemplo, em São José do Belmonte, com investimento de uma empresa espanhola, que está fazendo ali um parque de energia solar de 1,1 gigawatt. Nossa. É muita energia. Eu ia perguntar exatamente isso, porque lá eles têm muita tecnologia em relação a plantas, a hortas solares. E exatamente. Eu morei lá durante um bom tempo e eu falava, gente, o Brasil super ensolarado, cadê isso aqui? Verdade. Isso já está acontecendo. Olha então, na nossa Caatinga, além dessa biodiversidade, além dessa cultura, além da agricultura, hoje ela é fonte de energia. E imagine você substituir a energia fóssil pela energia solar ou pela energia eólica, que também tem grandes parques eólicos, né? Já lá para a região de Paranatama, outras lá para o Araripe, da Serra do Araripe, você tem, né, muita energia eólica. E a energia eólica e solar, que na realidade não é a energia eólica, é que a fonte eólica e a fonte solar geram energia elétrica, que hoje é base para um outro projeto que está sendo desenvolvido aqui em Pernambuco, que é a questão da produção do hidrogênio verde. Isso. E qual é o hidrogênio verde? É o hidrogênio produzido a partir da água do mar, porque já vem a solução salinizada, e você separa oxigênio e hidrogênio. Mas o que você precisa? De energia elétrica. E a gente faz aquela eletrólise lá no primeiro grau ou no segundo grau, mas essa conta ela ainda é muito cara. A conta da eletrólise, da energia elétrica, para fazer a eletrólise e a produção do hidrogênio, comparado com um barril de petróleo, quando ele cai num preço, dependendo do que os árabes lá da OPEP decidem, né, o preço cai ou sobe, porque a gente sabe que ali tem muita especulação, mas na realidade o que a gente precisa é de energia renovável, né? É trabalhar. E aí o Porto de Suape aqui, dirigido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que inclusive o colega Geraldo Júlio, que foi prefeito do Recife, hoje é o prefeito, criou aqui, por exemplo, um grupo, que a gente faz parte, a Secretaria de Meio Ambiente, nessa questão da energia renovável, aonde a energia elétrica é um insumo principal para a produção do hidrogênio. Ora, se tem gente que pega petróleo na Arábia para levar para qualquer país do mundo, na medida que eu tenho energia elétrica, água do mar eu tenho em abundância, eu posso transportar hidrogênio e posso fazer com que esse hidrogênio, então, seja e será o combustível do futuro. Porque depois que eu fizer a transformação do hidrogênio a partir da queima do hidrogênio, eu vou gerar água em vez de CO2. Ele era água, virou hidrogênio e oxigênio, quando eu queimar ele volta a ser água. Então,
dano Perfeito. zero para a natureza, dano zero para a natureza. E a Caatinga hoje, então, é berço disso. Evidentemente que a gente tem também outros elementos que depois a gente pode desenvolver. Mas só para a gente fechar esse ciclo, certo? E a Caatinga, então, hoje é também esse berço de produção de energia, e o estado de Pernambuco também oferece esses mapas que são feitos pela Agência Ambiental, né, pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também pela Secretaria de Desenvolvimento e Sustentabilidade, falando dessas oportunidades de negócio. Me emociona isso, sim. Nossa, Sério, nossa. Nós sabemos do nível de cooperação que existe nas secretarias do Estado, e é uma coisa que eu admiro demais, né? Eu conheço desde o início da gestão, sei do trabalho colaborativo que existe entre várias secretarias, isso é uma coisa espetacular, né? Mas, secretário, eu acho que a Beth, né, a gente combinou de fazer uma viagem pelo mundo para mostrar às pessoas, né, que estão nos assistindo e para questionar você depois, né? Então, vamos sair da Caatinga e antes de chegar na Mata Atlântica, eu queria dar uma passada pelo Japão, né? Dá uma olhadinha lá. Foi elaborado por um morador, né, mora ali perto do Monte Fuji, e eles têm o maior orgulho de dizer que eles têm a água mais pura do mundo, ali na base do Monte Fuji. A água é vida, né? E eu gostaria de, já passando para a Mata Atlântica, para o litoral, porque a Caatinga, infelizmente, ainda carece, né, com 600 milímetros de chuva, de índice pluviométrico por ano, né, em média, né, vamos passar agora para a região da Zona da Mata e do litoral do Pernambuco. O que é que Pernambuco tem feito em relação às águas? Veja, a gente tem o principal cuidado, né? Aí, no caso da Zona da Mata, mas principalmente da região metropolitana, aí a gente já enfrenta aqui também, assim como na Caatinga eu não citei, né? Por razões diversas, essa questão das secas maiores na Caatinga, na Zona da Mata e na região metropolitana, é o volume excessivo de água, mas também um planejamento histórico que não funcionou, que agora a gente está corrigindo, que envolve problemas de drenagem e enchentes, mas também com o problema da elevação do nível do mar e problemas relacionados que estão sendo enfrentados nesse momento pelo governo de Pernambuco, com parcerias, inclusive, público-privadas pela nossa Companhia Pernambucana de Saneamento, que é a questão do saneamento. Eu costumo dizer, Cláudia e Beth, que o saneamento ele é derivado de uma dívida histórica que o Brasil tem com suas grandes cidades, que vem de 50 anos atrás. Vocês sabem que o Brasil ele inverteu o volume de pessoas que moravam nas cidades antes dos anos 60 era muito menor do que o volume de pessoas que viviam no campo. E aí veio o tal do milagre brasileiro. E, de fato, nos anos século XX, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Cresceu a taxas superiores às taxas que a China cresce hoje. A China é o motor do desenvolvimento e o Brasil cresceu mais do que. Só que o Brasil cresceu de maneira desigual. O Brasil cresceu dividindo a sua população, colocando a sua população para a periferia, tirando a população do campo e trazendo a população para a cidade, pensando que teria emprego para todo mundo. Então, essas habitações que a ONU chama de subnormais, que a gente conhece por favelas, né? Mas que lá atrás a gente já sabia que depois da abolição da escravatura, quando os negros foram, digamos assim, tiveram a sua libertação, na realidade eles foram expulsos das terras aonde eles produziam e não tiveram o direito de trabalhar nas terras que eles produziam e também já começaram a chegar nas grandes cidades e foram sempre colocados na periferia. E isso gerou problema de saneamento, problema de habitação. E hoje é um problema que você tem em Recife, que você tem em São Paulo, no Rio Tietê, que você tem no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que você tem em Porto Alegre, no Rio Guaíba, aonde você não tem essa questão do saneamento ainda
resolvida. E o governo de Pernambuco, e evidentemente que cada estado faz o seu esforço, investe bilhões de reais para garantir que a gente chegue até 2032, né, com o saneamento, né, se não 100%, mas próximo disso, nas cidades. E com isso, garantir, por exemplo, que nós, aqui na cidade de Recife, mesmo com esse volume de chuva e os rios que chegam aqui, muito caudalosos, como o Capibaribe, que nasce lá em Poção, a 420 quilômetros daqui, mas eu não posso beber água do Capibaribe. É verdade. Eu tenho que depender de represas que vivem antes. Por quê? Porque o rio está ainda poluído. Então, existe todo um trabalho da agência ambiental, de fiscalização, de orientação, de licenciamento, né, dos grandes empreendimentos que estão ao longo do curso desse rio, né, e também um trabalho de saneamento das residências, de urbanização, e isso também é um trabalho ambiental. Também é um trabalho ambiental que a gente vem procurando desenvolver. Além da questão da proteção. Nós temos 400 mil hectares de matas preservadas, entre Caatinga e Mata Atlântica. Mas 66% estão na Mata Atlântica. Vocês sabem também que a Mata Atlântica, né, ela no Brasil hoje, ela responde por da cobertura original, a gente tem 2% da cobertura de Mata Atlântica. Então, se a gente não cuidar, e nós somos muito parceiros, por exemplo, do SOS Mata Atlântica, que todo ano faz o inventário de devastação ou desmatamento ou de boas práticas, né, por 2 anos seguidos, né, Pernambuco tem desmatamento zero de Mata Atlântica. Nossa, que beleza. Desmatamento zero. São 89 unidades de conservação que a gente tem, como eu disse, 60% localizadas na Mata Atlântica. E esse processo de cuidado. Agora, o que a gente está avançando também, Cláudia? Não é só na Mata Atlântica, também vai envolver Caatinga. A gente lançou na semana passada um investimento de 4 milhões e 800 mil reais para fazer os planos de manejo de 41 novas unidades de conservação e a revisão dos planos de manejo das 3 unidades de conservação que a gente já tem. Algumas são de uso sustentável, permitem atividades, outras são de proteção integral. Só que as pessoas, né, e nós estamos trabalhando com isso, né, precisam se ligar que o ativo verde hoje ele pode e vai ser monetizado. Ele vai entrar na contabilidade orçamentária do Estado, seja pela preservação, seja pelo uso sustentável desses ativos. Nós estamos trabalhando também com programas de reflorestamento, né, da nossa Mata Atlântica. Nós estamos hoje discutindo com o pessoal da Agência Ambiental, com recursos da compensação ambiental, que além daquele edital de 1 milhão e 800 mil reais, que já foi liberado, né, o pessoal, inclusive, fica aqui o comercial, né, vão no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o edital para apresentação de proposta vai até 24 de junho, né, para essa primeira etapa de reflorestamento. Estamos discutindo também mais 4 milhões e 800 mil reais para reflorestamento aí só de unidades de conservação, que aí o recurso não é do Fundo Estadual de Meio Ambiente, ele é oriundo da compensação ambiental, então tem que ser investido em unidades de conservação. Quando eu somo 1 milhão e 800 do FEMA, do Fundo Estadual de Meio Ambiente, com 4 milhões e 800 que vai ser lançado, né, está previsto pela Agência Ambiental, esse edital de reflorestamento, mas também com foco em áreas de produção de água. Esse é o cuidado que a gente quer fazer. Eu tenho a previsão de replantio de 3 milhões e meio de árvores aqui no estado de Pernambuco. Então, isso também faz com que a gente não só atue com o plano de descarbonização carbono neutro que Pernambuco está fazendo, a sua versão primeira, né, que vai ser entregue na COP26, a primeira versão do plano de carbono neutro até 2050 de Pernambuco. Veja, o Brasil tem metas de redução de gases de efeito estufa, mas não tem uma trajetória de descarbonização. Pernambuco vai entregar agora, em 2021, com uma modalidade, né, de um sistema de controle de emissões do Fórum Pernambucano de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, esse plano de descarbonização carbono neutro, olhando para tecnologias de desenvolvimento sustentável, também com parceria da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, também com parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Semana que vem, inclusive, a gente lança, né, o início desse trabalho com as câmaras técnicas do Fórum Pernambucano, e com isso, por exemplo, a Mata Atlântica, ela é um ativo que ela fixa carbono.
Isso vai fazer com que a lógica do carbono neutro aconteça. Exato. Eu vou ter que fazer algumas atividades econômicas que vão, de alguma maneira, lançar gases de efeito estufa na natureza. Mas se eu consigo compensar isso com ativos verdes, que são monitorados, inclusive por via satélite, como a metodologia que a gente tem em parceria com o SEG, que faz o monitoramento de gases de efeito estufa no Brasil, a gente, né, por via satélite, a gente vai monitorar esses ativos verdes aqui no estado de Pernambuco. E ainda estamos lançando esse ano, né, em parceria com os municípios, a ação climática na cidade. Nossa, que são os ações. planos municipais de ação climática. A gente está vendo capacitando outros agora. programas já vendo outros programas. Pois Não, mas aí a gente vai para outros programas, exatamente. Depois só algumas ações. Eu fico assim encantada, né? Porque eu sou pernambucana, as pessoas perguntam para mim, você é pernambucana? Eu digo da clara e da gema, né? Totalmente pernambucana. Mas isso dá muito orgulho para a gente em saber, né, as ações que estão sendo realizadas aqui no Estado, né? Assim, e o Estado pode contribuir com o resto do Brasil, tá certo? Como exemplo mesmo dessas ações e como parcerias, e verificando, eu sei que você verifica, né, o que está sendo feito de bom no resto do Brasil, para trazer para cá as coisas boas que estão acontecendo no Brasil. Agora, eu vou pedir a Beth, porque eu sei que ela também tem um pezinho lá na Ásia. Nós estávamos falando, quando você falou em relação aos rios e a limpeza e a poluição, me remeteu, né, a uma despoluição que fizeram no rio lá da Ásia, em Xangai, o Rio Amarelo, e as ciclovias que se construíram ao lado, né, desse rio, obviamente, né, você olha uma paisagem dessas e você fala, como eu queria o Rio Tietê e o Rio Pinheiros assim, né? As ciclovias que nós temos aqui em São Paulo, né? Imagina se isso pudesse ser feito também, né, em todos os estados brasileiros, né? A limpeza, como é impecável, né? Uma ciclovia assim, limpa, pura, uma água, né, completamente despoluída. Eu sei que até lá demora, né? Mas a gente já tem esses projetos acontecendo aqui há muito tempo. Bom, eu, quando era menina, andava ali na Marginal e dava até medo, né? A gente não queria nem... Se o carro quebrasse no meio da Marginal, você tinha um ataque. Hoje já ele está todo florido, existem primaveras floridas, existem IPs, que até uns 2 anos atrás houve um fenômeno aqui em São Paulo, onde todos os IPs da Marginal inteira floriram de uma vez só. Foi até lindo. Fato de reportagem, ficou fantástico, ficou lindo. Que lindo. E a ciclovia aqui, né, do Rio Pinheiros, que agora abriu, e está todo mundo indo lá e pedalando. Então, é uma coisa que a população, quando a gente pensou nesse programa, de começar a falar de sustentabilidade, pequenas ações, inclusive, né, pequenas ações cuide do que é seu, a cidade é sua, a ciclovia é sua, a rua é sua, você andar e não ver lixo já é uma grande coisa, já é um ato extremamente sustentável. Você poder andar num local limpo e passear e respirar e aproveitar a energia do sol, coisas limpas, todas essas ações, né, que o senhor está comentando, como isso é importante, urgente, necessário, e a gente vai mostrar que tudo isso vai virar verdade, né, lá na frente a gente vai mostrar isso, vai ser um prazer poder mostrar isso, né, para todo mundo. Perfeito. Agora, na viagem... Vamos fazer essa viagem, vai, pode seguir. Então, existe uma viagem, nós estamos aí com agora uns 7 minutos, se não me engano, para a gente terminar o programa. Existe, então, como a gente falou que a viagem ia ser do sertão a Fernando de Noronha, eu acho que tem um vídeo muito lindo para a gente mostrar agora, né? E aí, pode comentar um pouquinho sobre isso. A produção.
É espetacular, né? Lindo demais. Nossa, Lindo. Né? emociona, né? Olha a cor da água. É algo incomparável, né? Protegido. Ai, olha lá. Isso é inspirador demais. Lindíssimo. Nossa. Agora, com a palavra, secretária. Eu quero lhe fazer uma pergunta, secretário. Essa paisagem inspiradora, né, é patrimônio da humanidade. Fernando de Noronha é belíssimo, é esse espaço, mas é uma ilha tão pequena, né, onde a população é pequena, mas ela cresce, né, por conta do turismo. E o que está o Estado de Pernambuco vem fazendo para garantir a sustentabilidade da ilha e do ecossistema verde, azul, da nossa ilha de Fernando de Noronha? Primeiro, a consciência de que Fernando de Noronha, desde 1988, pela Constituição Federal do Brasil, ficou sob a responsabilidade de Pernambuco. Então, ela não é propriedade de Pernambuco, ela é de responsabilidade. Então, isso nos inspira. E ela, nesse meio tempo, se tornou patrimônio natural da humanidade, tombada pela Unesco. Aumentou a responsabilidade. Essas imagens que eu quero parabenizar aí, que vocês puderam apresentar, né, foram imagens assim que realmente nos tocam, né, ela é realmente um paraíso. Então, lá você tem um Parque Nacional Marinho, que fica sob a administração do ICMBio, mas que tem um conselho gestor, do qual nós fazemos parte, e ela é um parque estadual também, como área de proteção ambiental, principalmente na parte do território do continente, né, digamos assim, das ilhas, certo? O Parque Nacional Marinho, inclusive, ele circunda a ilha, porque ele vai para além, porque a gente viu somente, né, sobrevoando a ilha e o mar, só que submerso. Eu já tive a oportunidade de mergulhar ali entre aquela ilha da Rata e uma outra ilha, né? Tive uma oportunidade. Você tem no submerso, você tem corais, né? Intocados, né? E que são realmente berçários da vida marinha. E a gente sabe que esses corais, Cláudia pode falar com mais propriedade, que é doutora em biologia, na realidade eles também fazem com que você tenha ali renovação do suprimento da capacidade de pesca que se espalha pelo mundo inteiro, né? Desova de tartarugas, né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem que trabalhar essa questão da população, que é em torno de 5 mil pessoas, os nativos, né? E aí tem a administração do território, que fica sob a responsabilidade do governo. Lá não é um município, é um distrito, né, cujo o administrador é indicado pelo governador e aprovado pela Assembleia Legislativa, e administrativamente, a partir de 2019, a administração da ilha ficou vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, justamente por esses cuidados com o meio ambiente. E também a recepção de turistas. Então você tem que ter o cuidado, e nós estamos atualizando agora, via agência ambiental, de trabalhar a questão do planejamento urbano, a questão do licenciamento, a questão do plano de manejo, do estudo de capacidade de carga, né? Porque é isso que vai delimitar, e é isso que já delimita, a gente vai fazer a atualização, o número de voos que chega, a hora que esses voos vão chegar, o volume de água. Nós estamos investindo agora 22 milhões de reais, através da Compesa, com dessalinizadores. Por quê? Porque se eu não tiver dessalinização, mas tem que ser dentro de padrões aprovados pela Agência Ambiental e pelo ICMBio, você não tem como levar água de navio. Porque se eu vou levar água de navio para lá, aumenta o fluxo, né, o custo, porque não sei se os nossos assistentes sabem, mas Fernando de Noronha não tem água natural, não tem uma fonte de água. Olha a só. água ali é da chuva.
Olha só. Mas é muito pouco, porque também naquela posição ali, você não pode só sobreviver. Então, nós estamos investindo em dessalinização, em saneamento, né? E também em energia renovável. Hoje, 18% da energia da ilha é uma energia renovável. Eu vi que bateu 20 horas aqui. Mas eu queria só concluir o seguinte, Cláudia. Mas eu tenho mais uma pergunta, não tem problema, não. A gente vai um pouquinho mais. A gente vai um pouquinho mais. Mas deixa eu só falar uma preocupação. Não sei se é a pergunta que você vai fazer. Agora, Talvez. existem algumas ameaças. Por exemplo, a gente agora, o governador se manifestou, mesmo contrário ao parecer do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que administra o Parque Nacional Marinho, o governo federal resolveu colocar, segundo o parecer do ICMBio, é um ato temerário, digamos assim, em leilão para exploração de petróleo aqui na costa do Nordeste, que pode afetar, como afetou o vazamento de petróleo em toda a costa de Pernambuco, pode afetar Fernando de Noronha. E o governo federal segue. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, tem a iniciativa no Congresso Nacional de barrar isso, e nós estamos trabalhando, isso é um perigo. Um outro perigo, foi recentemente anunciado pelo ministro do Meio Ambiente a liberação da pesca da sardinha em Fernando de Noronha. Um assunto que vinha sendo discutido no Conselho Gestor do Parque Nacional Marinho e que você não pode simplesmente, dentro de um Parque Nacional Marinho de proteção integral, liberar a pesca, né, de uma única espécie, que inclusive é uma espécie que se avalia, ela também faz parte da cadeia dos tubarões. Animais com os quais a gente nada quando vai a Fernando de Noronha. Desequilibra para a terceira ameaça que aconteceu em 2019, infelizmente, toda vez que um ministro do Meio Ambiente vai lá, que eles disseram que iam afundar navios para fazer recifes artificiais em Fernando de Noronha. Uma prestigiada revista brasileira me perguntou, qual é a sua opinião, secretário? Eu disse, olha, Fernando de Noronha é um paraíso natural. Quando você afunda recifes, você cria o quê? Um paraíso artificial, mas é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Nós estamos vivendo hoje, inclusive, aqui, lançando um plano estadual de combate a um coral que veio da Ásia, que é o coral-sol, e ele se apega a estruturas de concreto e de metal exatamente trazido por petroleiros ou por navios que não foram devidamente limpos. Isso é um problema que afetou Pernambuco a partir de 2020, mas que já afeta a região sudeste do Brasil desde os anos 80. Imagina um coral desse infestar Fernando de Noronha. Então, também corre riscos e ameaças. E a gente, então, procura desenvolver esse programa de sustentabilidade, né, rumando para cada vez mais energia renovável, inclusive com uma parceria de investimentos que a gente tem com o Grupo Neoenergia, que é uma cooperação técnica para avançar, mas também essas ameaças que se apontam aí. Ou seja, esse patrimônio não é só de Pernambuco, ele é um patrimônio da humanidade. Sim. Na realidade, Pernambuco tem responsabilidade com esse patrimônio. Nossa, parabéns. Eu fico muito feliz, né, que você esteja à frente dessa missão, desse desafio, que é preservar a sustentabilidade no nosso estado, né? Mas a pergunta é que um passarinho verde me contou que vocês estão com um projeto de retirar todos os automóveis a combustão da ilha, né? E tem uma foto, por favor, eu peço a produção para subir, né? Que a gente conseguiu, né? De um lugar que parece, pessoal, essa não ainda, a do esse é um fechamento. Parece um posto de gasolina, mas isso não é um posto de gasolina, né, secretário? Não, não é. Esse é um posto de abastecimento, inclusive é um programa de mobilidade elétrica apoiado com recursos da ANEEL, captados pelo Grupo Neoenergia, para justamente ser um piloto no Brasil de como comercializar a energia elétrica. O passo que o governo do estado deu é dizer que a partir de 2030 nenhum carro a combustão circulará em Fernando de Noronha. A partir de 2022, nenhum novo carro a combustão será incorporado a Fernando de Noronha. Então, você vai ter 8 anos de transição. E o desafio, que eu não nego, nós precisamos também avançar na cadeia sustentável do combustível, porque o diesel ainda é, digamos assim, importante e necessário nesse momento para a produção de energia elétrica, e aí você deve trabalhar para a substituição
tanto de equipamentos mais econômicos, do ponto de vista da utilização de combustíveis, mas usar o biocombustível, o biodiesel, o álcool e usar nas energias renováveis. Mas tem data para acontecer isso, que é 2030. Ótimo. E assim... Vai lá, Beth, por favor. Exatamente. Assim a gente encerra, mas já com o compromisso de mais adiante ver tudo isso acontecer, né, Cláudia? De verdade. Olha, agradecer. Isso, a palavra de ordem é gratidão, né? E, assim, secretário, eu queria só dizer, realmente, de coração, né, o nosso agradecimento por você ter vindo lá do Rio Grande do Sul, pelo Carnaval, eu não sabia disso, não sabia, né? Mas isso é uma coisa... Pois é, né? Uma ponte aérea em São Paulo, veio para Olinda... E deixou raízes também, viu, Beth? São Paulo ainda é uma terra muito querida, principalmente ali no bairro da Bela Vista, que eu morei pertinho do Bichinho. Que legal, que legal. Mas é italiano, né, Bertotti? Tutto buonanotte, né? Que legal. Então, super. Mas, assim, tudo que você falou, Bertotti, girou em torno das ações de sustentabilidade e de implantação de cadeias produtivas de geração de renda, é o que o país hoje chama de bioeconomia. E bioeconomia vai ser o ponto. Antes de você se despedir, eu queria só deixar aqui um gostinho para convidar todas as pessoas para o próximo programa, né, onde nós vamos fazer um passeio por alguns biomas brasileiros para falar de bioeconomia. Por quê? Porque na próxima semana vai ser o aniversário do Instituto Tecnológico, que é uma organização social aqui do Estado, e que eu tenho honra em presidir, que é o Instituto Tecnológico das Cadeias Biosustentáveis. O ITCBio, ele é uma OS e atua fortemente no Estado, na região Nordeste e em outras regiões do Brasil, para implantar cadeias biosustentáveis e fortalecer a bioeconomia aqui no país. Então, semana que vem vai ser um programa especial, muito provavelmente será na próxima semana, mas, assim, o próximo programa será sobre bioeconomia, fortalecendo todas essas ações, inclusive que a gente teve a oportunidade hoje de acompanhar aqui no estado de Pernambuco. O meu agradecimento, o meu carinho, meu muito obrigada por você ter aceito, né, participar, né? Eu disse que nós começamos realmente com chave de ouro, né? Essa bola foi com um exemplo de dedicação, isso, que é o nosso secretário José Bertotti. Muito obrigada. Tá bom, Cláudia. Agradeço também o convite a você, a Beth, que eu conheci aqui agora, né? Dizer que o ITCBio eu vi nascer, então é muito orgulho também saber que ele se fortalece, que ele contribui para a sustentabilidade de Pernambuco e do Brasil. Queria dedicar esse programa aqui, né, em homenagem ao Hub de Biotecnologia, a Celso Furtado, fundador da Sudene, que completa 100 anos nesse ano, né, e que lá nos anos 60 já falava que o Nordeste era uma potência da bioeconomia. E aí, com isso, eu quero dizer que a gente tem vocação, sim. O Nordeste tem vocação, Pernambuco tem vocação para a bioeconomia, e eu acho que aí esse programa Sustentare, né, para mim, foi muito importante ter participado do programa com vocês. Contem comigo, quando quiserem, o governo de Pernambuco está à disposição para colaborar aí com o Sustentare. Muito obrigada. Eu queria fazer... Beth, eu vou deixar você com as palavras finais, mas eu gostaria de agradecer aqui aos grandes parceiros que nós temos, ao Governo do Estado de Pernambuco, né, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao Porto de Suape, a Sudene, ao IPA, a Embrapa, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que nos apoia nessa questão da cadeia produtiva, à Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Instituto Federal de Recife e de Petrolina, a Univasf e a todos os outros institutos, que se eu for citar, eu vou até amanhã para agradecer, mas, e às associações, às cooperativas de produtoras de mel e de alimentos orgânicos que levantam a bioeconomia no Estado e no país. Então, me despeço aqui
com a palavra de ordem, que é gratidão a todos esses parceiros. E, Beth, eu deixo para você as palavras finais. Agradecer imensamente, Bertotti, muito obrigada por tudo que você trouxe aqui para a gente e por essa riqueza que vem por aí, que está sendo super cuidada, né, pelas mãos de vocês. Agradecer a toda a nossa equipe que esteve aqui com a gente até agora e ajudou a gente nesse primeiro programa. E encerrar dizendo que o próximo programa está aí e muito mais coisas vão acontecer e queremos falar muito mais e levar esse Brasil para frente com muita sustentabilidade. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Valeu, então. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.